Como seria o mundo com um computador que pudesse modelar com precisão as leis da natureza? Essa é a promessa da computação quântica, mas sempre houve limitações. Agora, como um dos nossos projetos de pesquisa mais longos, nossa equipe na Microsoft conseguiu pegar uma partícula subatômica que até agora só havia sido teorizada, e não apenas observá-la, mas controlá-la, criando um material completamente novo e uma nova arquitetura para a computação quântica. Uma que pode escalar para milhões de qubits em um único chip. Isso não é uma obra de ciência, é uma obra de ciência e arte. Preciso ser honesto, né? Algumas dessas ideias soam um pouco como ficção científica. Ele resolverá problemas que não podem ser resolvidos pelo poder combinado de todos os computadores do mundo hoje e promete revolucionar áreas como medicina, ciência dos materiais e nossa compreensão do mundo natural. Nosso primeiro processador quântico baseado nessa arquitetura é o Majorana 1. Sim, eu sempre fui fascinado por quebra-cabeças e desafios, e por uma mistura de matemática e computadores, e quando eu soube que existia esse tipo de computador, que ainda não existia, mas que poderia resolver problemas que não conseguíamos resolver com nossos computadores digitais. Você sabe, todos os computadores que tínhamos, eu fiquei simplesmente fascinado. Eu queria aprender bem como posso ajudar a construir esse computador. Ao longo dos anos, encontrei problemas que não consegui resolver nos computadores mais poderosos. Mas com o tempo percebi, eu poderia resolver isso se tivesse um computador quântico. Um laptop pode resolver um problema de 10 elétrons. Um supercomputador pode resolver um problema de 20 elétrons. Mas nenhum computador clássico no mundo pode resolver exatamente o comportamento de 30, 40 ou 50 elétrons. Os números 30, 40, 50 elétrons. Esses números parecem pequenos, mas exigem escalas de tempo que vão até a duração da vida no universo para serem resolvidos, com todos os computadores do mundo operando juntos. Isso até você ter um computador quântico escalado, que pode resolver esses problemas de forma eficiente. Esses cálculos são tão complicados que, mesmo se o computador clássico fosse do tamanho de todo este planeta, ele ainda não conseguiria computá-los, só para te dar uma ideia da escala. E um computador quântico pode fazer isso, e pode fazer isso muito, muito bem. No núcleo de um computador quântico estão esses qubits. Qubits são como nossos bits clássicos, certo? Essencialmente, esses são zeros e uns em um transistor. E precisamos do análogo disso na computação quântica. O análogo é um qubit, um bit quântico, que serve como essa unidade de informação central. É onde armazenamos a informação e então processamos nesses qubits para criar computação e, por fim, obter soluções de volta. Agora, existem muitas maneiras diferentes, certo, de criar um qubit. A razão pela qual a computação quântica tem avançado tão lentamente é que a indústria tem enfrentado problemas para tornar os qubits confiáveis e resistentes ao ruído. O progresso tem sido incremental. O desafio é que os qubits são, na verdade, bastante delicados em geral. Então, você precisa de qubits subjacentes que sejam realmente estáveis. Mas você não quer que isso venha a dar um custo, porque você não quer que seus qubits subjacentes sejam realmente grandes. Uma maneira de torná-los mais estáveis é fazê-los realmente grandes. Mas se eles forem realmente grandes e você ainda precisar de muitos deles, como você vai encaixar todos no seu sistema? Você não quer lidar com algo do tamanho de um armazém. Então, a segunda coisa é que você não quer que os qubits acabem sendo lentos. Porque se o preço que você paga para conseguir algo estável é que você tem que ir muito devagar. Então, uma computação que poderia levar um mês acaba levando uma década. E se não for você, então não é útil. As pessoas nos primeiros dias da computação usavam tubos de vácuo, então com essa tecnologia, na verdade, você poderia construir computadores muito bons. E então o transistor foi inventado e os primeiros transistores não eram necessariamente tão bons. Mas ficou claro ao longo do tempo, à medida que o transistor se desenvolvia e o circuito integrado se desenvolvia, que essa seria a tecnologia do futuro
Nesse espírito, a primeira geração de qubits pode não ser o que nos levará para a próxima etapa, onde realmente poderemos resolver os tipos de problemas que eu mencionei, que são realmente importantes, e assim, talvez precisemos inventar um material e, portanto, uma unidade de processamento quântico que tenha as propriedades certas. Então, para nós, queremos algo que tenha um nível de proteção contra erros embutido. E muitas dessas ideias, na verdade, foram exploradas no contexto de software, de códigos de correção de erros quânticos, mas você pode, na verdade, incorporar muitas dessas ideias no hardware. Então, a forma como você projeta esse qubit é importante. Nós vemos os estados da matéria todos os dias. Os sólidos mantêm sua forma. Os líquidos variam, mas mantêm seu volume. Os gases se expandem para preencher o espaço em que estão. Tudo definido, em última análise, por como seus átomos se comportam. Mas e se houvesse mais? E se, sob as condições certas, você pudesse criar mais estados que só foram teorizados, que mudariam como as partículas subatômicas realmente se comportam? 100 anos atrás, matemáticos previram um novo estado da matéria, o estado topológico. E desde então, os pesquisadores têm procurado uma quase partícula muito específica e muito útil dentro dela, a partícula de Majorana. No ano passado, conseguimos observá-la pela primeira vez. E este ano, conseguimos controlá-la e usar suas propriedades únicas para construir um topo condutor, um novo tipo de semicondutor que também funciona como um supercondutor. Com este material, podemos construir uma nova arquitetura fundamental para nossos computadores quânticos, um núcleo topológico, permitindo que escalemos para não dezenas ou centenas de qubits em um chip, mas milhões, todos na palma da sua mão. A teoria de Majorana mostrou que matematicamente é possível ter uma partícula que é sua própria antipartícula. Isso significa que você pode pegar duas dessas partículas e juntá-las e elas poderiam se aniquilar e não sobraria nada. Ou você pode pegar duas partículas e juntá-las e você só tem duas partículas. Às vezes não é nada o estado 0 e às vezes é o elétron, o estado 1. Então, realmente levou um bom tempo de reflexão, né? Um tempo para projetar um dispositivo, projetar um chip que possa possibilitar a medição dessa partícula. Literalmente, elusiva. Nós projetamos um chip que é capaz de medir a presença de Majorana. Majorana nos permite criar um qubit topológico. Um qubit topológico é confiável, pequeno e controlável. Isso resolve o problema do ruído que cria erros nos qubits. Agora que temos esses qubits topológicos, conseguimos construir uma nova arquitetura quântica inteira, o núcleo topológico, que pode escalar para 1 milhão de qubits topológicos em um chip minúsculo. Cada átomo neste chip é colocado de forma intencional, é construído do zero. É completamente um novo estado da matéria. Pense em nós como se estivéssemos construindo a imagem, pintando átomo por átomo. Em um chip irregular, a computação é feita usando elétrons. Nós não usamos elétrons para computação, nós usamos Majoranas para computação. É uma partícula completamente nova. É meio elétron. Quando olhamos para o design deste chip, certo? Primeiro de tudo, você pode colocar tanta coisa em um formato tão pequeno, né? Este chip pode armazenar mais de 1 milhão de qubits, certo? Mais de 1 milhão pode caber apenas neste formato pequeno. Além disso, não queremos esperar séculos ou milênios por uma solução. E assim, este chip também oferece a velocidade certa para obter soluções a partir do chip, em um tempo razoável e eficiente. Essa é a beleza neste design de qubit, o qubit topológico. Ele tem o tamanho certo, a velocidade certa e o tipo certo de controlabilidade. E tudo isso junto significa que ele tem uma capacidade de escalar como nenhuma outra. A forma como este sistema que estamos construindo funciona é: você tem um acelerador quântico, tem uma máquina clássica que trabalha com ele e o controla, e então você tem a aplicação.
que essencialmente transita entre o clássico e o quântico, dependendo de qual problema está tentando resolver. Uma vez que os cálculos são concluídos, os resultados são resintetizados do lado clássico e apresentados ao usuário como uma resposta completa. Onde a máquina quântica se destaca, ela é capaz de fazer simulações, especialmente em química e ciência dos materiais, que são extremamente precisas, tão precisa quanto um experimento real em laboratório. Imagine um mundo onde um cientista calcula o material que deseja e ele o calcula, com a precisão de ser a primeira vez, certo? Então, quando você entra em um laboratório, você não precisa mais experimentar. Imagine uma bateria que você carrega uma vez e nunca mais precisa se preocupar em descarregar. O que você pode fazer com 1 milhão de qubits? Nos últimos anos, houve uma explosão de inteligência artificial, certo? Copilotos! E o que é tão inspirador em um computador quântico é que, com um computador quântico aumentando a capacidade da IA, ele pode ajudar ainda mais. Você sabe, impulsionar ainda mais descobertas. O que me empolga na computação quântica é que ela nos dará as ferramentas para enfrentar muitos desses desafios em um nível fundamental, criando novos produtos químicos, novos medicamentos, novas enzimas para a produção de alimentos. Honestamente, é meio impressionante agora, porque isso é algo que pensamos há um tempo, há anos ou mais. Chamamos as eras da humanidade pelos materiais. Nós falamos sobre a idade da pedra, falamos sobre a idade do bronze e a idade do ferro, a idade do aço, a idade do silício, né? Os materiais definem nossa cultura, definem nossa humanidade, definem nosso progresso. Assim, o que poderia ser mais poderoso do que ter uma máquina que pode permitir que você mude radicalmente a maneira como trabalhamos com materiais? Nossa liderança tem trabalhado neste programa nos últimos 17 anos. É o programa de pesquisa mais longo da empresa. E após 17 anos, quando estamos apresentando nossos resultados, estamos mostrando resultados que não são apenas incríveis, eles são reais. Eles são reais porque vão redefinir fundamentalmente como a próxima fase da jornada quântica acontece. Estamos à beira de uma era quântica. E o Majorana 1 é apenas o começo.